Deus. Aleluias. Queridos, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É uma satisfação poder estar nesta casa de oração, revendo o nosso muito digno pastor Joel, este abnegado servo do Senhor, que aprendemos a amar e a honrá-lo. Sem delongas, abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, Salmos de número 13, verso 5. Salmo 13, Salmo de Davi, 13, verso 5. Serei breve para não causar enfado nos irmãos. Não vou ler a epígrafe do Salmo porque é grande, vamos direto para o verso. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar-se com os príncipes do seu povo, e que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Podemos assentar, por gentileza. Quando nós olhamos para esse texto, podemos perceber a grandeza, a glória, a majestade do nosso Deus, a soberania do nosso Rei Jesus em toda a sua glória, a sua grandeza, aonde o mesmo se curva para ver os habitantes da terra, aquele que ergue do pó o desvalido. Sabe lá o que é ser desvalido, meu amigo? Tu não vale nada e Deus olhar para você e erguer do pó. E do monturo o necessitado. Aleluia. Do monturo ele ergue quem? O necessitado. E coloca onde? No meio dos príncipes. Se fôssemos dar um tema a esta mensagem, poderíamos falar o Deus que tira do lixo. O salmista, ele conhece, porque o mesmo vivenciou, porque o mesmo já esteve esquecido, o mesmo estava distante dos holofotes, até dos olhos do próprio pai. Quando o profeta Samuel, ele vai na casa do Jessé o belemita e manda passar todos os filhos, todos os seus irmãos, e o pai, por um motivo que eu desconheço, não fizera menção do pequeno Davi. Não se sabe se por pequeno em estatura ou por estar fazendo um trabalho desprezível, até mesmo pela sua idade. E o profeta diz, acabaram os seus filhos, eu posso conjecturar? Posso. Há um, mas estar cuidando do rebanho. Eu quero te dizer uma coisa, mesmo você cuidando do rebanho, Yahvé está te vendo, mesmo você cuidando do rebanho, Jesus está te vendo, mesmo você trabalhando, empregado, entranhado, aleluia, dedicado, envolvido, aquele que vive, que reina, ele está te vendo, está anotando tudo o que você está fazendo em prol do crescimento da obra de Deus. Eu quero te dizer que ainda alguém possa esquecer de você e do teu nome. Ele nem esquece do teu nome e nem esquece do teu endereço. Só quem crê e pode, se assim quer, levante esta mão santa e abra esta boca ungida e dê um brado de glória de baixo para cima, porque ele tem poder para mandar de cima para baixo. Jesus Cristo está vivo. Eu falei com ele hoje.
Glória! Interessante que este mesmo Davi vai olhar como é que está a guerra. O pai dele vai lá ver como é que está a guerra. Agora ele é ungido rei, mas ainda não tomou posse. Primeiro Deus prepara, capacita, para depois você tomar posse. Glória! Mas tem gente que é avexada, irmão. Não é? Tem gente que se aperreia, sai atropelando tudo. Você já viu o boi andando de ré empurrando a carroça? Não. O boi vai na frente e vai puxando a carroça. Toca no teu irmão e diga, irmão, não te aveste não, espera aí, fique quietinho. Deixa o papai trabalhar na sua vida. Diga para ele, deixa de agonia, homem. Deixa de agonia. Ei! E agora ele diz, vai lá ver como é que vai a guerra. Leva queijo de cabra, leva mel. Você crê que Deus tem mel para a sua vida? E tem queijo de cabra mediante a palavra para fortalecer o seu corpo? Glória! Aí chega lá Davi, menino é afoito. Menino é avexado, não tem paciência, glória! E quando Davi viu aquele gigante com... Irmão, aí é uma complexidade tremenda. Há quem diga que ele tem 2,70 m. Se deixar, vão deixar o gigante com 10 metros. Vamos deixar ele por aí, só que é grande. E de repente, quando ele viu aquele monstro, pastor Joel, afrontando o povo de Israel... Há quem diga, segundo o historiador, que o brado daquele monstro ia quase que 1 quilômetro. E o povo fugia de diante dele. E se deixar, tanto historiadores e escritores vão escrevendo, vai chegar a 10. Mas segurar, vamos ficar com 1. E quando Davi viu aquele monstro bradando, Davi disse, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi agora se dispõe a enfrentar este gigante. E as notícias que Davi criara coragem, chega até a presença de Saul. Eu posso conjecturar mais uma vez, Saul diz, vou me promover em cima desse moleque. Vou dar a minha armadura para ele, porque ele vai lá lutar. Quando Davi veste a armadura de Saul, coitado, Davi não podia dar mais nem um passo. Sabe por quê? Quer ouvir? Ei, conselho de desviado não serve para crente fiel. Amigo de um crente santo é outro mais santo do que ele. Alancho, revasso, leblancho, oriamarra. Por isso que o salmista diz, Senhor, eu sei que tu me sondas e me conhece. Ele sabe aonde você entra, com quem você entra, o que você conversa, com quem você conversa. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares do mundo, contemplando a minha vida e a sua vida. Glória! Mas tu ainda és um menino, e ele é gigante desde a mocidade. Glória! Ele era menino, mas tinha comunhão com Deus. Aí o que é que Davi diz? Teu servo matou o leão e matou o urso. Glória a Deus! Não é brinquedo, não. Você já viu aqui um urso na Flórida? Eu estava aqui na Flórida há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, e eu estava numa igreja, quando eu saí, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, volta para a igreja, rapaz. O irmão disse, pastor, aqui é tranquilo, rapaz. Tu não está no Brasil, não. Isso aqui é uma maravilha, isso aqui é um paraíso, aqui não tem perigo. Mas, irmão, eu estou me sentindo seguro aqui fora, não, eu posso entrar? Vai, volta. Ei, segura aí. Olhe para mim, eu sei que a cara não ajuda tanto, pede força a Deus e olha. E eu fiquei com aquilo no coração, eu disse, quando esse camarada abrir o carro, eu vou dar um pulo dentro que nem bala segura. Quando ele abriu o carro, pai, o pastor está com medo de quê? Meu irmão, aparece o urso diante de nós. Eu disse, glória.
Eu disse, mas papai, Davi daquele tamanho pegou esse urso aí, danou no chão, matou o homem sem arma, sem nada. Olha, quando Deus é na vida do homem, ei, a capa abre o rio, glória. Pedrinha derruba gigante, derruba, glória. Dergue amante, cajado de Moisés abre rio, abre, aleluia, porque estava na presença de Deus. Quando o homem sai da presença de Deus, fica semelhante a Sansão, não é mais de nada, e um menino lhe guiava e fora servir de palhaço numa festa de idolatria de um Deus chamado Dagom. Mas vamos adiantar a história. Davi pega a pedra, joga na cabeça de Golias. Golias cai igual televisão de pobre, sem som e sem imagem. E Davi não tinha espada. Sabe que não é fácil arrumar uma espada, né? E ele pega a espada do próprio Golias e arranca-lhe a cabeça de Golias e sai exaltando como se fosse um troféu. E o povo agora de Israel glorifica a Deus através da vida de Davi. E agora, depois que Israel está sem afronta, Saul agora começa a perseguir Davi e tenta lhe matar por diversas vezes. Passando-se um tempo, Saul vai para uma guerra e não consulta a Deus, e ele tomba nesta guerra. E agora há uma grande guerra entre o povo do mesmo exército. Posteriormente, o descendente do trono é assassinado. E o que é que acontece? A bichinha, né, rapaz? Balança ela bem, dá um cheiro nela, dá. Hein, meu Deus, balança. Olha, ficou bem quietinha. Segura só. Olhe para mim aqui de novo, irmão. Pede força mais uma vez. Segura aí. Ei! Aí, de repente, agora Davi senta-se no trono de Israel, depois de reinar, vai reinando agora 30 anos em todo Israel, e ele diz, há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? E chega um moço de Saul conhecido como Ziba e diz, há um, mas é aleijado de ambos os pés, não serve para montar. Eu quero te dizer uma coisa, os teus defeitos físicos não vai impedir a obra do Deus de Abraão, de Jacó, da igreja, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, aquele que morreu de braços abertos numa cruz para nos dar vitória e envergonhar a Satanás. E agora ele diz, mas é aleijado de ambos os pés, não serve para montar de cavalo. Porque Davi havia dito no capítulo 5 de 2 Samuel que na cidade de Davi não entraria nem coxo, nem aleijado. Paradoxo. Nem cego, nem aleijado, melhor dizendo. Davi faz um decreto e agora Deus cria uma situação e Davi agora desmancha o seu decreto, porque a Bíblia diz que este moço, que tinha um nome conhecido como Meribe Baal, que significa herói do Senhor, quando a sua ama vai fugir, no versículo capítulo 4, ele cai e quebra ambas as pernas, ficando aleijado. Quantas pessoas tentaram quebrar as nossas pernas, mas você está aí de pé. Quantas vezes nós falamos, Senhor, se fulano não estivesse agido assim, a minha vida seria outra, aleluia. Se não fosse por aquilo, a minha vida seria outra. Eu quero te dizer que Deus está te preparando para algo extraordinário, aleluia. Deus continua preparando o homem através da sarça, Deus continua preparando o homem através do deserto, Deus continua ainda preparando o homem na fornalha, e o
enchendo da sua palavra, lhe dando graça e derramando da unção do seu Espírito. E este homem agora vai para uma casa de um moço conhecido como Maqui, cuja significado do nome é vendido. Que moral tem um homem que está vendido, perdido, em dificuldade? E o Rio Jordão nasce no Monte Hermon, corta Israel de ponta a ponta quando se aproxima de Lodebar, 38 quilômetros de distância. Lodebar não tinha comida, não tinha pasto, não tinha alimento. Não tinha condição para que um ser humano possa viver. E este moço estava vivendo de favor, mas ele tinha uma promessa. Eu não sei qual é a Lodebar que você está enfrentando, aleluia, mas você tem uma promessa. Aquele que te fez a promessa tem um reino, aquele que te fez a promessa tem um trono, aquele que te fez a promessa está sentado e tem os domínios deste globo terra, porque ele senta nele e enche os mares com a palma da sua mão. E quantas das vezes nós falamos, ah, Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido comigo. Aleluia, Deus não promove quem ele reprova quando prova, aleluia. É necessário você passar por Samaria, é necessário você conhecer Lodebar. Mesmo vivendo em Lodebar, naquele monturo de lixo, havia uma promessa de Deus na vida dele. E no tempo oportuno, Deus vai te erguer desta Lodebar, e você vai dizer, Lodebar nunca mais. Só quem pode levanta as mãos e dê um brado de glória para o filho mais velho da irmã Maria. Davi conhecia como ninguém o que era viver no lixo, o que era viver na prova, o que era viver no sofrimento. E ele diz para Ziba, vai buscá-lo. Ziba, servo de Saul. Quando vê Davi, ele se curva perante Davi e diz, eu sou teu servo, um homem de um caráter duvidoso. Aleluia. E agora eu posso imaginar? Posso. Imagina aquelas charrete, aquelas carruagens chegando lá naquele lixão gigantesco para pregar aquele menino desprezado, sofrido, aquele poderia estar depressivo, ele poderia estar pedindo a morte ou tentando dar cabo da própria vida. Não. Mas ele disse para Davi, quem sou eu, este cão morto, para que tu use de bondade para comigo? Eu quero te dizer uma coisa, irmão, você vai sentar na mesa do rei. Você vai sentar na mesa do rei, você vai sentar, você vai comer o melhor da terra, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala lá em Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas se fordes rebeldes, serei devorado, porque a boca do Senhor disse. Palavra de Deus é prego batido e ponta virada. Vigie como é que você está batendo. Glória. É, porque você vai ser provado por ela. Segura aí. Imagina agora chegando Mefibosete, sentando na mesa do rei, e agora ele tinha uma deficiência. E o rei puxa ali aquele manto para cobrir as pernas de Mefibosete, as pernas feias, defeituosas. Eu quero te dizer que o manto da misericórdia de Jesus Cristo está nos cobrindo as nossas vergonhas, as nossas falhas, aleluia, não os nossos defeitos, mas falha, alancho, revasso, bedergia, aleluia. Por isso que o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa.
descansará. Descansa nele, sabe por quê? Porque ele é o teu guardião, ele é o teu protetor. O salmista fala no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada junto à ribeira das águas, cujas folhas não murcham, mas tudo quanto ele fizer prosperará. Tem prosperidade de Deus para a sua vida. Ele está te tirando do lixo espiritual e do monturo e escrevendo uma nova história. Só quem crê pode, só quem crê. Levante essas mãos santas, adore a Jesus da beleza da sua santidade. Aleluia. Enquanto tu adora Jesus, homem, Deus vai marcar o teu ministério com muitas colheitas de alma. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Estamos vivenciando um tempo de colheita, um tempo de salvação, de multiplicação dos fiéis, porque a boca de papai falou, está escrito no céu e está se cumprindo na terra. Alancho reva, darabancho ré. Toca no teu irmão de tem mudança para a tua vida, tem mudança da parte de Deus. Diga, tem mudança da parte de Deus para a sua vida. Tem mudança da parte de Deus para a sua vida, aleluia. Não olhe para o seu momento agora, olhe lá na frente o que Deus tem preparado para você, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração humano, aleluia. Dentro de pouco tempo esses céus vai se rasgar, e o que há de vir virá, e não tardará. E o nosso viver agora é para levarmos a palavra para os fiéis e os infiéis. Pregue a palavra em tempo e fora do tempo, em nome de Jesus. Irmão, eu não vou tomar muito tempo não, porque da fruta que papai me deu, eu já servi até os caroços. Não tem mais nada aqui. Paraibano é avexado. Minha esposa é baiana, é mais calma. Ok? Tá certo. Sou paraibano, sou mais avexadinho. Pastor Joel, meu pastor, homem de Deus, muito obrigado pela esta rica oportunidade, e trago aqui a paz do Senhor do nosso pastor José Carlos de Lima. Que Deus abençoe. Vou devolver aqui o microfone para este santo homem de Deus, mas essa lata d'água aqui eu vou levar, viu? Bom, para suceder o pastor Messias nesse estilo paraibano, acho que eu vou ter que fazer um estilo cearense aqui, né? Eu sou filho de cearense, de pai e mãe. Uma das mais lindas histórias da Bíblia, o pastor Messias nos disse com muita graça e muito engraçado. Ele disse que, a respeito dos primeiros passos de Davi, também de Davi como rei, e uma coisa que há poucos dias chamou muita atenção do meu coração, e eu queria mais uma vez compartilhar com você, é que, como ele disse, imagine um menino, um adolescente, né, lutando com um urso. Deixa eu abrir um parênteses aqui e pedir perdão, porque eu esqueci, não é todo dia que ele está aqui, já tem estado conosco, mas meu amigo Hermes está aqui, eu tenho que fazer menção da presença dele com muito carinho. Glória a Deus. Receba com alegria, por favor, em nome de Jesus. Bem-vindo. Imagina um adolescente se deparando com um urso, né? Aqui, para nós, na Flórida, não é muito comum você ver urso, né? Eu não sei onde foi que o Messias arrumou um urso aí. Né? Daytona. Daytona, pode ser. Então, irmãos, e depois imagina um menino se deparando com um leão. É um desafio muito grande. Vencer um leão, vencer um urso é um grande desafio, mas esse não foi o maior desafio de Davi. Logo depois apareceu o gigante. Você se deparar com um gigante, né? Às vezes a gente encontra com pessoas na rua aí que são verdadeiros gigantes, né? Não faz muito tempo eu estava no avião, entrou um time de basquete. Né? Uau! Eu perguntei para um deles qual é a sua altura, e ele me falou, não me lembro mais, e ele disse, mas eu não sou maior, tem um ali que é maior do que eu. Os pés das crianças, se morresse de pé, não caía.
Imagina um menino lutar com um gigante, e esse gigante, com certeza, era muito maior do que esses jogadores de basquete que a gente vê por aqui. E um grande desafio, mas esse ainda não foi o maior desafio. O maior desafio dele não foi matar gigante, não foi matar o urso, não foi matar o leão. O maior desafio dele foi exatamente quando ele sentou no trono, porque tinha que matar Davi. Para você chegar onde Deus quer te colocar, você tem que estar na mão de Deus e na posição que Deus tem para você. Você tem que matar o seu eu e deixar o eu de Jesus aflorar na sua vida. Deixar o eu de Jesus ser derramado através da sua vida. Davizinho estava lá no campo, lutando com as ovelhas do pai dele. Às vezes, quando a gente fica só, a gente fala coisas e faz coisas que geralmente a gente não faz na frente dos outros, né? Eu tinha muita vontade de aprender a tocar violão, reverendo Hudson, mas eu não tinha violão. E um dia foi um irmão boliviano na nossa igreja e deu para o meu pai um violãozinho boliviano desse tamanhozinho assim, que é chamado de charanga. E ele tocava a charanguita dele, ele deu uma charanga para o meu pai, e eu peguei aquela charanga e comecei a tocar aquela charanga e quebrei as cordas dela, ficou só uma. Com aquela uma corda, eu quase tocava até o hino nacional do Brasil. Que vontade! E um dia meu pai viu o meu desejo e me deu um violão. E eu fiquei encantado com o violão e comprei um manual lá que ensinava as posições, né? E até hoje eu sei tocar essas 3 posições do violão, é só o som que eu sei tocar, e eu toco todos os hinos da harpa, o hino nacional brasileiro, americano, tudo que você imaginar, só naquelas 3 posições, besta é tu, besta é tu, besta é tu. Mas eu comecei a tocar e eu não tinha coragem de tocar na frente dos outros. Porque eu sabia que eu estava tocando errado. E eu achava que eu estava tocando mais errado do que eu estava tocando. Né? E quando você está só, você começa a fazer essas coisas. Você toca, eu tocava, cantava, eu era mais desafinado ainda do que eu sou hoje. E eu começava a tocar e a cantar. E eu nunca me esqueço, eu só sabia tocar a posição de dó, de fá e de sol. Aí nessas 3 posições eu cantava. E o primeiro hino que eu toquei, que eu cantei acompanhando com o violão, foi Sou peregrino na terra. E acho que é 204 da harpa cristã. Longe estou do meu lar. Tão gostoso, tão bonito. Ali eu tocava, repetia, porque não sabia tocar outro, tocava aquele, repetia, chorava e adorava, e ali eu ficava e tal, mas eu não deixava ninguém ver, porque eu tinha vergonha, que eu achava que eu estava tocando tudo errado. Até que a Mabel se apaixonou por mim, me pediu em namoro, eu tive misericórdia dela e falei, eu vou namorar com ela. E a Mabel toca piano, e quando eu fui para a casa dela, eu descobri que eu não estava tocando tão errado. Né? Eu imagino que o Davizinho, sozinho lá no meio do campo, ficava tocando a harpinha dele, uma harpinha pequena, né? E ele cantando as musiquinhas dele, fala, quem que vai dar bola para isso que eu estou cantando? Isso aqui não faz diferença. Eu não tenho coragem de falar isso aqui na frente dos outros. Eu não tenho coragem de cantar isso aqui que Deus me deu na frente dos outros, nem na frente, e muito menos na frente dos meus irmãos, porque os irmãos, geralmente os irmãos são os primeiros que zombam da gente, não são? E na frente dos meus irmãos eu nunca faria isso, e Davi certamente tinha o mesmo sentimento no coração dele. Mas quando Deus toma aquilo que você faz em secreto com Deus, o salmista disse, as minhas meditações elevo a Deus. As minhas meditações eu elevo diante de Deus. Quando Davi aflora, quando ele cresce, aquilo que talvez o Senhor deu para ele lá no campo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez aquilo para ele fosse uma coisa que ele tivesse até vergonha, timidez no começo, mas hoje você e eu nos alegramos com o Salmo 23 e adoramos ao Senhor.
As coisas de um menino que faz num canto onde ninguém, às vezes, imagina, espera. Às vezes, os nossos jovens casais estão indo para o trabalho, o marido indo para um lado, a mulher indo para outro lado, sonhando, às vezes, com aquilo que Deus vai fazer, com o que Deus pode fazer, e esses sonhos que a gente não conta para ninguém. Porque a gente tem vergonha de contar para os outros, porque parece que é ridículo você sonhar com o que você sonha. Mas hoje Deus está trazendo revelação para você. Deus está trazendo revelação para a sua vida. Ele que estava vendo aquele Davizinho no campo, ele vê você dentro daquele carro. Ele vê você dentro daquela caminhonete, ele vê você dentro daquele carro, indo para o seu trabalho e sonhando com Deus. Outras pessoas com você dentro do carro, e você, às vezes, calada, às vezes cantarolando alguma canção, alguma coisa, e lá no seu íntimo, os seus pensamentos estão como um turbilhão, e você sonhando, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo outro e tal, mas eu não posso falar isso para ninguém, porque senão as pessoas vão achar que eu estou louco, ou que eu estou querendo demais, ou que o Senhor está dizendo para você, nesta manhã, que os sonhos de Deus para você são mais altos do que os seus. Que os planos de Deus para você são muito mais altos do que os seus. Davi pudesse talvez estar sonhando lá no campo com um rebanho igual ao do pai dele. Um dia eu vou ter o meu próprio rebanho. Um dia eu vou ter o meu rebanho, as minhas próprias ovelhas, não é? Eu vou ter o meu rebanho. E Deus disse para Davi, Davi, você não sabe nem o que você está pensando. Os rebanhos que eu tenho para você são muito maiores do que o que você pode imaginar. Há poucos dias eu estava fazendo uma contazinha daquilo que Davi deu para a construção do templo em Jerusalém. Na moeda dos nossos dias, dava alguns bilhões de dólares. Na moeda dos nossos dias. E ele disse, daquilo que me sobeja. Quem estava sonhando com o rebanho. E Deus prosperou, por uma simples razão. Deus prosperou a Davi, porque ele disse assim, achei Davi, o meu servo, um homem segundo o meu coração. Não segundo o coração dele. Davi não sonhava para ele, Davi sonhava para Deus. Davi foi menino lá no campo, sonhando com Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi entrou no palácio, de repente, por acaso, Davi foi chamado para tocar para um rei endemoniado. Ele estava cheio de demônio, perturbado. Alguém disse assim, toca a orquestra, assim, mas a orquestra toca linda, maravilhosa. Olha, esse André Rio é um artista extraordinário, mas não tem unção. Falta unção, falta azeite. A música pode ser bonita, mas vai ter uma hora que ela não convence. A unção é que faz a diferença. Vai ter hora que vai precisar descer a música lá no coração. E a música que encanta a alma e os ouvidos não vai resolver o problema do coração. Não vai ter isso. Alguém ajuda. Então arruma alguém para tocar aí. Tem alguém sabe quem que pode tocar aqui para que o rei possa ser aliviado desse problema que ele tá passando? Alguém falou assim, eu conheço uma pessoa. Quem sabe é um artista, está na televisão, sai todo dia aí nas redes sociais, é aquele cara bonito, é aquele galã de Hollywood. Não. É um menino, filho do seu Gessé, lá do Ministério do Belém. Gessé o Belemita. Né? Gessé Belemita, esse menino, ele é bonitinho, ele é de gentil aspecto. É um galã de Hollywood, mas ele é de gentil aspecto. Ele é ruivo, né? Ele é menino, mas ele é sisudo de palavra. Ele é uma pessoa séria. É menino, mas fala forte. Ele é sisudo de palavra. E o Senhor é com ele. O importante é o Senhor ser com você. Além da sua integridade, o Senhor ser com você. Traz o menino. Ele sabe tocar. Ele toca bem. E, de repente, Davi está dentro do palácio. Tocando a harpinha dele, meu Deus, o que eu vou tocar? Deus fala para ele, o que eu te dei, Davi? Não imita a música do outro, não. Não vai buscar aquilo que o outro está fazendo. Faz aquilo que eu dei para você, trabalha com a tua ferramenta. Você é quem você é. Deus não precisa da identidade de ninguém em cima da sua.
O irmão Cho um dia orou e disse, Deus, eu quero ser um Billy Graham. Deus falou, eu já tenho um. Eu preciso de um Cho. Eu preciso de um coreano agora. Você tem que ser quem você é. Deus quer usar você como você é, com a sua identidade, do jeito que você é, com o seu temperamento. E o que precisa controlar, Ele vai te ajudar a controlar no seu temperamento. O que precisa mudar, Ele vai te ajudar a mudar. O que precisa moldar, Ele vai te ajudar a moldar. Mas Deus quer usar você do jeito que você é. E o Davizinho foi tomado pelo Senhor lá e falou, Davi, é o mesmo. Davi começa a afinar a harpa, começa a, posso conjecturar, né? Começa a tocar a harpa, como a Bíblia é um resumo, né? E ele talvez comece a cantar o Salmo 23. E a Bíblia diz que então o espírito maligno se aplacava em Saul. Daqui a pouco Davi vence o gigante, daqui a pouco ele entra no palácio agora para ser genro do rei. Daqui a pouco estão ovacionando a Davi. Ele falou, opa, agora eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Davi nunca perdeu aquele coração humilde do pastorzinho, lá dos campos de Belém. Não importa onde ele chegasse, ele continuava amando ao Senhor de todo o seu coração e colocando Deus em primeiro lugar. Escute isso, jovem. Escute isso, jovem casal. Deus vai continuar te abençoando nesse país. Deus não trouxe você aqui por acaso. Deus não trouxe você aqui à toa. Deus não tirou você do Brasil e não lhe plantou aqui neste país simplesmente para você ganhar dinheiro ou passar as dificuldades talvez que você no começo passa, até que coloca os pés no chão e começa a surfar com habilidade, não é? Você, com certeza, passa algumas adversidades, mas escute o que eu vou lhe dizer. O importante é não perder a simplicidade do coração, a simplicidade do Evangelho, não perder a sua integridade, ser gente séria, honesta, direita e que ama a Deus de todo o coração, e que fala de Jesus de todo o seu coração. Davi continuou sendo fiel ao Senhor, seu Deus. E, às vezes, mesmo a pessoa sendo fiel, ela faz algumas concessões que não deve fazer. Davi estava dentro do palácio, mas não estava pronto para sentar no trono. Você já está no lugar da bênção, mas só começou. Existe um processo até você chegar onde Deus quer que você chegue. Amém? Diga amém, pelo amor de Deus. Tem luta que tem se levantado contra a sua vida, é ou não é? Então agradeça a Deus pelas lutas. Agradeça, porque depois dessa luta vai vir outra. Não, mas não se preocupe, aqui vai vir, vai ser maior do que essa que você está passando. Não, pastor, mas como assim vai ser maior? Tem que ser maior, porque se não for maior, você continua do mesmo tamanho. É ou não é? Se o urso era pequeno, o leão foi maior. Se o urso era grande, o leão era menor, mas o urso depois era maior. E o gigante foi maior do que eles ainda. Não é? E o trono foi muito maior. Então, tem que ser assim. Você fala, mas pastor, peraí, depois da luta maior, o que acontece? Vem outra maior ainda. E depois da maior ainda, outra maior ainda. Você fala, mas pelo amor de Deus, vai ser assim a vida inteira. Não, você vai se acostumar. Não vai ser assim a vida inteira. Só vai ser assim enquanto você se surpreender, porque a luta é muito grande, você ficar reclamando, macambuzo e sorumbático, chorando pelos cantos da casa. E dizendo, ai, Deus! Você sabe o que é macambuzo e sorumbático, claro, né? Sabe, não? Eu também não, mas é tão bonito, né? Aí você fala, Deus, outra luta, eu não aguento mais. Não é essa atitude. Quando você confia em Deus, quando você sabe que a sua vida está na mão de Deus e você depende do Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que venha a luta do jeito que vier. Que venha leão, que venha urso, que venha gigante. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é o meu conforto, o meu consolo. Não importa o que venha. E você sabe quais são as maiores lutas que nós enfrentamos? Eu falei para você, não é o leão, não é o urso, porque são ataques que vêm de fora. O maior problema conosco é o ataque que vem de dentro. É quando as mulheres começam a cantar, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Ei, Davi é o cara. Você é o cara. Você que, olha, eu sempre gosto de lembrar que é muito mais difícil você lidar com sucesso do que lidar com fracasso.
No fracasso, alguém bate nas suas costas e fala, sinto muito o que está acontecendo com você, olha, conta comigo, estamos juntos. Quem sabe se você tivesse feito desse jeito, né? Você não teria perdido o que você tinha. Ou se você tivesse procedido daquela maneira, e você fala, é verdade. Mas quando você está no sucesso, alguém chega para você e fala assim, olha, cuidado para não tomar uma decisão errada, cuidado que você está, né? No lugar que você está, é um lugar... Se você soubesse do que eu sei, você estava no meu lugar. Agora você vem querer me dar conselho? É muito mais difícil lidar com o sucesso do que lidar com o fracasso. A Bíblia diz, aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Ontem em Fort Myers, ontem à noite, nós estávamos ministrando na Santa Ceia, eu estava falando sobre isso. A nossa vida é ir andando em cima de um chão cheio de óleo, escorregando o tempo todo e tendo cuidado para não cair. Porque o desafio, a tentação está diante de nós o tempo todo. Aquela mentirinha santa. Não é? Aquela mentirinha, só uma mentirinha. Não foi nem uma mentira, foi meia verdade. O problema da meia verdade é que a outra metade é mentira. Sabe aquele negocinho que você fez, aquele arranjozinho que você deu, aquela coisa que, sabe, aquelas coisas. E isso está escorregando para tentar fazer você cair. Olhe para que não caia. Davi amava a Deus, Davi era fiel a Deus. Como Jacó, que se encontrou com Deus no deserto, e depois ele continuou fiel a Deus o resto da vida dele, mas quando ele saiu da casa do sogro dele, voltou para a terra dele, para Canaã, a Bíblia diz que o sogro dele, o pai da Raquel, Labão, saiu correndo atrás deles, por quê? Porque alguém tinha roubado as imagens dele, os santinhos que ele tinha. Tinham roubado. Não é? E alguém disse que aqueles santos eram santos, ou as imagens eram imagens de santos que eles acreditavam que trazia prosperidade e fecundidade. A dona Raquel inventou de roubar o negócio do pai dela. Roubou os ídolos do pai dela, levou, quando o pai dela chegou, entrou na tenda dela procurando os ídolos que Davi falou, que Jacó falou, procura aí, procura nas tendas aí, fica à vontade. Ele saiu procurando, quando chegou na tenda de Raquel, ela se fez estar no período das mulheres. E falou para ela, desculpe, meu pai, não posso levantar para lhe cumprimentar, porque eu estou no período das mulheres, o senhor entende? Não, minha filha, fica aí, está tranquilo e tal. Eram os ídolos do pai que estavam debaixo da saia dela. Estavam escondidos lá debaixo da saia dela. Ela achava que com aquilo ela talvez seria fecunda. Talvez ali ela poderia dar mais filhos ao seu marido. Aquilo que ela não estava conseguindo fazer, porque ela era estéril, mas depois Deus teve misericórdia dela, e ela teve José, depois teve Benjamim, e aí ela morreu. Mas ela estava confiando naqueles ídolos, ídolo pequenininho. Conhecia o Deus de Abraão, porque era o Deus do avô dela, conhecia que era o irmão de Abraão, Naor, ela conhecia o Deus de Jacó, que era o marido dela. Ela conhecia, ela sabia, mas ela confiava também nos ídolos. Ela confiava que se ela pudesse, talvez, ter amizade com uma pessoa influente, aí ela talvez ia chegar lá. Mais ou menos são os nossos ídolos. Se eu ganhar mais dinheiro, então eu chego lá. Se eu tiver um green card, resolveu todos os meus problemas. Mentira, está cheio de gente com green card desempregada aí. Quebrado, mais quebrado que arroz de terceira. Não, esses ídolos chamavam terafins, ídolos do lar. No dia que Davi fugiu da presença de Saul, adivinha o que tinha no quarto de Davi, onde ele dormia com a mulher dele? Um terafim. Só que ele era tão grande, já não era daqueles pequenininhos que estavam debaixo da saia da Raquel. Agora ele era tão grande que a mulher dele pegou, colocou em cima da cama e cobriu com uma coberta e falou para as pessoas que vinham procurar o marido dela, ele está doente, ele se deitou e está doente. E quando eles descobriram, não era um ídolo, era uma estátua que estava lá. E a Bíblia diz, era um terafim, um ídolo, dentro do quarto de Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Por isso Davi teve que fugir. Porque para servir a Deus de verdade, você não pode fazer concessões. Você não pode admitir que dentro da sua casa exista ídolo. Que dentro das suas circunstâncias existam ídolos. Você não pode admitir que na sua vida outra pessoa tenha talvez a estatura de Deus
ou querer ter a estatura de Deus, querer tomar o lugar de Deus na sua vida. Deus é primeiro lugar na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Sabe por que Davi chegou lá? Porque o coração dele era segundo o coração de Deus. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, em nome de Jesus. Você vai passar por qualquer coisa, mas você vai ter vitória em qualquer circunstância, se você colocar Deus em primeiro lugar. Eu sempre falo para você que o segredo da vitória é a sua vida devocional. Quanto tempo você passa com Deus todos os dias? Você quer ter vitória em qualquer área da sua vida? No seu matrimônio, nas suas finanças, na sua economia. Você quer ter vitória na sua vida espiritual, no seu trabalho, nesse país, nos seus estudos, na sua formação, whatever. Tenha uma vida devocional ativa e vibrante em nome de Jesus. Vibre com Deus. Vibre com a palavra de Deus. Coma a Bíblia todos os dias. Rabisque Bíblia todos os dias. Às vezes, irmãos, eu esqueço da hora, quando eu estou no meu devocional matutino, que eu fico riscando Bíblia e fico olhando para esses detalhes da palavra de Deus e aprendendo, vou lá buscar uma explicação, vou lá buscar uma referência, e eu fico mergulhado na palavra de Deus. Vibre com a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Seja um crente vibrante. Você não precisa ser famoso, você não precisa estar todo mundo olhando e dizendo que você é crente, você não precisa estar carregando a Bíblia debaixo do braço e tal. Não. Vibrar não é isso. Vibrar está no seu coração, na sua alma. A sua comunhão e a sua intimidade pessoal com Deus. Todos os dias. Amanheça o dia adorando ao Senhor. Não fale com qualquer pessoa antes de Jesus. Fale com Jesus primeiro. Acordou, abriu os olhos, eu te amo, Jesus. Já dobra o joelho ali mesmo, não fique nem em pé. Dobra o joelho ali na cama e começa a adorar ao Senhor. Começa a louvar ao Senhor. Depois vai para a Bíblia. Coma a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Você não vai perder esse coração de crente genuíno, de filho, de filha, amado, amada do Senhor Jesus Cristo, do Senhor nosso Deus, perdão. Filho e amado do Senhor nosso Deus. E o Senhor vai cuidando de você como cuidou de Davi. Quando Davi fugiu de Saul, os inimigos bateram palma. Agora ele está derrotado. E eu quero dizer para você que os inimigos de Davi, eram muito poucos. Talvez você conte no dedo assim, sobre o dedo numa mão, aquilo que a Bíblia mostra como os inimigos de Davi. Davi não tinha inimigo. Todo mundo gostava dele. O povo de Israel tinha inimigo. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel. Mas não eram inimigos pessoais de Davi. Eles eram inimigos do povo. Eles não tinham problema com Davi. Eles tinham problema com a nação de Israel. Rivalidade de nação para nação. Mas Davi tinha poucos inimigos. Mas aqueles ainda bateram palma e disseram, agora ele está derrotado. Agora ele é um fugitivo. E Deus estava dizendo, não, ele é um rei. Se a promessa de Deus não se cumpriu na sua vida, ainda aqui nos Estados Unidos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ela não mudou. A promessa de Deus continua sendo igual para você. Ela continua sendo igual na sua vida, em nome de Jesus. Se ela ainda não se cumpriu, você precisa saber hoje, ela não mudou. O Senhor Deus continua com a sua promessa sobre a sua vida de pé. A promessa de Deus sobre você está de pé, em nome de Jesus. Talvez você tenha que fazer um search lá em casa e dar uma olhadinha se não tem algum terafim. Se não tem alguma coisa que está atrapalhando a bênção de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Daniel recebeu a visitação de um anjo, e fazia 4 meses que ele estava jejuando. E o anjo chegou para ele e falou assim, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar e a jejuar, Deus me mandou com a resposta para você. E quando eu estava trazendo a resposta para você, o príncipe da Pérsia, um demônio, um anjo caído, um espírito maligno, que estava dominando a Pérsia. Príncipe é principal. Autoridade. Autoridade no mundo espiritual, no mundo do mal, mundo espiritual do mal, sobre o reino da Pérsia. Sobre o reino persa. E ele disse, ele se me interpôs. Ele não quis deixar eu chegar até aqui a você. Porque era a região dele. E ele achava que ele podia mandar ali. Eu comecei a lutar com ele. Mas por incrível que pareça, eu estava perdendo dele.
Porque tem gente que pensa que demônio não tem poder, não é? Não tem poder quanto aquele que está lavado no sangue de Jesus e que tem consciência da sua posição com Deus. Mas ele tem poder. Se tem poder de brigar com um anjo, de segurar um anjo, trazendo uma resposta de oração para o crente. Imagina. O príncipe da Pérsia se me interpôs. Eu tive que pedir socorro para o Miguel. Me ajuda aqui, Miguel. E Miguel veio me ajudar, então agora eu estou chegando com a resposta para você. O que você está falando, pastor? A resposta está demorando? Talvez alguma coisa que está impedindo. Continua jejuando. Continua orando. Continua buscando. Porque ela vai chegar em nome de Jesus. A promessa é de Deus. Não existe problema que oração e jejum não possam resolver. Qualquer problema pode ser resolvido com oração e jejum em nome de Jesus. Mantenha o coração de Davi. Mantenha o coração de uma pessoa simples, vivendo a simplicidade do Evangelho, humildade na sua vida, integridade em nome de Jesus. E proclame ao Senhor como Senhor da sua vida e do seu coração. Não tenha, em nome de Jesus, nenhuma aliança com o mundo. Nada, zero, nada. Faça a sua aliança só com Deus, em nome de Jesus, e Deus te fará prosperar. Eu não sei se tem alguém aqui, nesta manhã, que talvez esteja conosco e nunca entendeu que precisa receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nunca entendeu que Jesus não é só o seu Salvador, Ele precisa ser também o Senhor da sua vida para você ter vitória em tudo. E a melhor coisa que existe na nossa vida é quando Jesus é o Senhor da nossa vida e você pergunta para Deus, Deus, como é que eu faço? Qual é a tua vontade na minha vida? Sabe onde você vai ser feliz? De verdade, no centro da vontade de Deus. Eu me lembro daquele amigo pastor que um dia chegou para mim, muito bom pregador. Pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Tá bom, meu amigo, vou orar por você. Ele disse, olha, pastor, eu trouxe até um contrato aqui, e eu estou fazendo um contrato com essa empresa, e eu preciso assinar esse contrato, e eu queria saber o que o senhor acha. É um contrato grande, pastor, eu vou ganhar muito dinheiro e tal, e eu queria saber o que o senhor acha. Eu disse, eu acho que você não deve assinar, não. Aí ele olhou para mim e disse, mas por que, pastor? Como assim? Eu disse, você é um pastor. Você é muito bom pregador. Deus não te chamou para ser um empresário rico. Deus te chamou para ser pastor. Você pode ganhar muito dinheiro, mas você nunca vai ser realizado. Você vai ser um rico frustrado. Porque você não está na vocação que você foi chamado. Deus quer você na vocação que você foi chamado. Não se iluda com as coisas lá de fora. Deus pode te dar muita coisa lá fora. Mas você deve exercer a sua vocação espiritual através da sua vocação profissional. Você pode ser um empresário cheio de Deus e prosperado por Deus. Você pode ser um profissional cheio, até advogado você pode ser cheio de Deus. Uma pessoa cheia de Deus e abençoada. Eu gosto de mencionar dois exemplos que eu conheço. Um deles foi aqui, nessa igreja, sentado numa daquelas cadeiras ali. Depois, no final de uma festa, tinha um pastor conosco aqui que é médico. E um dos nossos irmãos da nossa igreja hispana passou mal. E aí, alguém disse, cadê o médico, médico? Trouxeram o médico. Ele sentou ao lado dele, eu estava ali junto também. E ele começou a perguntar, o que está sentindo? Ele começou a dizer, sentindo isso, sentindo aquilo. Ele falou assim, ok, tá bem, ok. Meteu a mão na cabeça dele e disse, Senhor, repreenda essa enfermidade no nome de Jesus. O pessoal ficou olhando para ele, mas peraí, nós chamamos que ele é médico, para dar um diagnóstico, falar alguma coisa para o rapaz, ele repreendeu a enfermidade. Ele terminou de orar, a ambulância estava encostando na porta da igreja. Levou o irmão. Ele mencionou alguma coisa, parece que era alguma coisa de apendicite, alguma coisa assim. Acho que passou uns 15, 20 minutos, meia hora talvez, o irmão chegou de volta aqui, feliz da vida, completamente curado. Quando ele entrou na ambulância já estava curado, só levaram para ele dar um passeio até o hospital e voltar, porque ele não estava mais sentindo nada. Veio jantar com a gente aqui na igreja e ainda jantou conosco naquele dia. O que é isso? É você exercer a sua vocação espiritual através da sua vocação profissional. Não quer dizer que você vai espiritualizar tudo, não. Quer dizer que tudo na sua vida é espiritual.
Onde você põe a sua mão para trabalhar, Deus abençoa. Você pode fazer a sua engenharia, a sua medicina. Depois de orar, certamente, se a ambulância não tivesse chegado, ele ia diagnosticar e ia cuidar. Mas primeiro ele orou, confiou no Senhor. E aquele exemplo do advogado, que a mulher chegou para ele e disse assim, e ele era um advogado crente. E a mulher falou para ele, doutor, eu quero me separar do meu marido, mas eu quero me separar dele assim. Eu quero que ele sofra muito. Ele, Jesus, e agora? Como é que eu dou sofrimento? Como é que é a receita do sofrimento? Já sei. Falou para ela, fala o seguinte, vai para casa, não fala nada para ele que você vai se divorciar dele. Trata esse homem como se ele fosse um príncipe. Leva café na cama para ele. Olha, agrada ele, carrega esse homem nos braços. Daqui 3 meses você volta aqui. E nós vamos fazer um processo de divórcio. Esse homem vai morrer do coração. Na hora que você chegar lá com o processo de divórcio, ele vai falar, ui, que coisa boa, eu vou fazer, doutor. Pegou a receita dele e foi embora. Passados os 3 meses, ela não apareceu. Ele ligou para ela. E aí, como é que está a senhora? Tudo bem? Oi, doutor, tudo bem? A senhora não apareceu mais aqui? Doutor, desculpa, eu desisti de me divorciar, doutor. O nosso casamento está tão bom, doutor. Olha que coisa boa. E ele, glória a Deus. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Exerça a sua vocação espiritual através da sua vocação profissional. Isso significa Jesus ser Senhor da nossa vida. É isso que significa Jesus ser Senhor da nossa vida. Qualquer decisão que você for tomar, tome com Jesus. Eu gostaria de mencionar aqui muitos exemplos, talvez para você. O tempo não permite, que nós já passamos do tempo, mas eu estou esperando terminar a Santa Ceia da igreja em inglês, para você poder entrar na sala da escola dominical. Mas escute em nome de Jesus, que nós já estamos terminando. Isso é muito bonito. Preste atenção. O Senhor Jesus Cristo quer usar você onde você estiver. Em cada etapa da sua vida que Ele vai multiplicar, Ele quer usar você onde você estiver. Mas Ele precisa ser Senhor da sua vida. Até quando você vai comprar uma roupa, um sapato. Eu, quando vou comprar um sapato, Jesus me abençoa. Eu quero o melhor sapato, o mais bonito, pelo melhor preço. Eu não vou jogar dinheiro fora. Eu sou abençoado por Deus. Seja para comprar um carro, seja qualquer coisa, imagine para fazer aquilo que você está pensando em fazer. Não faça sem a direção de Deus. Eu sei que Deus está falando com você agora. Não faça sem a direção segura de Deus. Tenha certeza que Deus falou com você. Então faça, porque você vai ter vitória. Fique de pé, por favor. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Você é nosso convidado, nossa convidada, e você ouviu a palavra de Deus. Hoje entendeu que você precisa do perdão dos seus pecados. E Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Toda a carga de pecado que estava sobre você, Ele carregou. E você precisa ficar livre dessa carga. Fazendo o quê? Colocando essa carga em Jesus nesta manhã e dizendo: Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Talvez você já recebeu a Jesus como seu Salvador, mas nunca como seu Senhor. Você ainda tem uma torre que você segura e fala: Deus, o Senhor pode operar em qualquer área da minha vida, menos aqui. Aqui mando eu. Esta manhã, o Senhor está te pedindo esta torre. Deus quer que você entregue tudo, para Ele também te abençoar em tudo. Essa torre que você está segurando tem nome, é um terafim, é um ídolo do lar. Onde está você? Eu quero orar por você nesta manhã. Talvez essa pessoa que queira receber a Cristo como seu Senhor e Salvador esteja do seu lado. Ajude essa pessoa, por favor, a aceitar Jesus como seu Salvador. Em nome de Jesus. Há alguém para Jesus nesta manhã? Se não há alguém para Jesus, você ouviu a palavra de Deus hoje. Você recebeu a palavra de Deus. Deus falou com você. Deus falou com a sua vida. E na vida de Davi, o Senhor te mostrou que você pode ser vitorioso nos seus embates, nos seus desafios. Em nome de Jesus. Tem vida chegando aqui para Jesus. Vem cá. Jesus te ama. Deus te abençoe em nome de Jesus. Levante uma palma ao Senhor. Glória a Deus. Hoje é o melhor dia da sua vida. Glória a Deus. Jovem. A minha cama
ti, Senhor, em adoração. Alguém nesta manhã que está dizendo: Senhor, eu estava precisando confiar em Ti. E esta manhã, Senhor, eu quero colocar a minha vida diante de Ti e dizer: não vou ter medo do rio, não vou ter medo das águas, não vou ter medo do fogo, eu não vou ter medo do amanhã, eu não vou ter medo do que possa acontecer comigo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Não é influência, não é amizade, não é a força para trabalhar, a criatividade. A minha vida está nas tuas mãos. Ontem eu conversei com uma pessoa que passou pelo Covid. E disse: pastor, só 50% do meu pulmão funciona. Meu pulmão está cheio de problemas. Ele disse: a vida mudou. Eu sou outra pessoa. Aquele homem que era forte para trabalhar e fazia tanta coisa e ganhava dinheiro e realizava, comprando fazenda no Brasil, fazendo isso e fazendo aquilo. Ele disse: a minha vida mudou. Eu não consigo levantar um saco de inseto. Eu cheguei na minha casa que para pegar um copo de café eu precisava das duas mãos. Eu cheguei na minha casa que depois que eu melhorei e conseguia segurar a xícara de café com uma mão só, eu não conseguia pegar um galão de leite. Eu não tinha força para isso. A vida mudou. A vida mudou. Mas ele está comendo, bebendo, vestindo, even though respirando, ainda que com dificuldades, ele ainda está respirando. Ele disse: o segredo para vencer tudo isso, pastor, é a alegria do Espírito Santo no meu coração. Eu tenho que me agarrar na minha comunhão com o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo para ter gozo na minha alma e não desanimar da caminhada. Ele continua ganhando dinheiro. Escute, não é a tua força, não é a força do teu braço, não é a tua criatividade que coloca o pão na tua mesa, é Jesus. Porque no dia que você não tiver força para trabalhar, Ele vai cuidar de você, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Ricardo. Vem orar ao Senhor nosso Deus, por favor. Orar por essas pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Vamos abençoar estas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda sua mão para cá. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome santo de Jesus, ó Pai, que somos gratos a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez e operou em nosso meio. Queremos Te agradecer, ó Deus, por essas vidas, ó Pai, que estão se rendendo aos Teus pés nesta manhã. Que o Senhor possa, Senhor, cuidar, Senhor, da vida dos Teus filhos, firmando os Teus pés, ó Pai, nos caminhos do Senhor. Toma eles, ó Pai, enche-os com a Tua graça, enche-os com o Teu Espírito Santo, Senhor, cuidando, Senhor, da vida dos Teus filhos, usando-os, ó Pai, para a glória do Teu nome. Pai, obrigado, Senhor, por estas palavras que o Senhor falou aos nossos corações nesta manhã. Obrigado, Senhor, por ter avivado, Senhor, os Teus filhos, renovado as promessas sobre a vida de cada um. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor também falou comigo grandiosamente nesta manhã. Me sinto, Senhor, fortalecido, Senhor, pela Tua palavra. Assim, Senhor, eu também creio que toda a Tua igreja assim também está. Pai, em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos por tantas bênçãos em nossas vidas, em nome de Jesus. Como Rei Davi. Glória a Jesus, guarda o Teu povo, Jesus. Leve-nos em paz para nosso lar, nos dá uma semana de vitória, em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome na nossa vida e nós Te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Vamos terminar adorando a Deus, a glória a Deus. De louvor, oh majestade.
e santo. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o Senhor dessa igreja. Em primeiro lugar é teu, e a honra, e a glória e o louvor em nome de Jesus. Te dizer, te amo, ó Senhor. A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém.